bolachas tradicionais Rainha Isabel. Fone 3234-2063. 3234-2063. Voltamos a apresentar Rio Mar em Notícias. Saúde para você. 5h34, estamos de volta com o Jornal Rio Mar e Notícias, aqui pela sua 103,5, Rádio Rio Mar FM, Castanha FM, Rural de Tefé FM e Rádio Ariramba de Barreirinha FM, e agora também através do nosso Facebook ao vivo. É isso mesmo, Tom Cláudio. Se ajeita aí que você está aparecendo. E a gente estava se olhando, por isso que ela demorou para falar. Estava ajeitando meu cabelo. E dia de segunda-feira, dia do quadro Saúde para você, vamos falar sobre saúde, a gente está ainda no Outubro Rosa. Os avanços no tratamento cirúrgico, de quimioterapia, radioterapia e de prevenção estão revolucionando o tratamento do câncer de mama. No entanto, o diagnóstico precoce ainda é fundamental para que esses tratamentos sejam aplicados. E nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM para falar mais sobre o assunto o médico mastologista da Sensomed Oncologia, Bruno Monção Paulino. Bruno, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde para você. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Rio Mar. Muito obrigado pelo convite, e é realmente muito importante a gente estar falando sobre esse lado bom, né, do Outubro Rosa, dessas boas notícias, dessas informações dos avanços dos tratamentos. Né? Antigamente, o sinônimo de câncer de mama era retirada da mama, mastectomia, e hoje em dia a gente tem tratamentos conservadores que preservam a mama, que tem a legislação da reconstrução mamária, né, que é um direito da mulher. Então, toda mulher que por acaso venha se submeter à mastectomia, ela tem direito à reconstrução. As técnicas cirúrgicas, elas estão cada vez mais modernas. A associação de técnicas de cirurgia plástica a cirurgias oncológicas também tem melhorado esses resultados, e isso é fantástico. Associado à tecnologia dos novos tratamentos, a gente tem um resultado muito melhor, como você já disse, né? Agora, Bruno, a gente vai começar falando sobre a cirurgia conservadora de mama, né? Explica pra gente como é que funciona esse procedimento. Então, a cirurgia conservadora é aquela em que não é necessário retirar a mama toda da paciente. Nós tratamos apenas o tumor, e o tumor com segurança. Então, você retira o nódulo da mama, né, ou a calcificação, que seja a origem da doença, com uma margem segura, mas com mínimo dano estético, né? E com isso, diminuindo todas as mazelas de sofrimento, até de distúrbios sexuais, de vergonha, que acontecem quando você tem uma cirurgia que deforme a silhueta da mulher, né? Mas essas cirurgias conservadoras, elas só podem e só conseguem ser realizadas se o câncer for diagnosticado no início, né? E se o câncer já for muito avançado, fica restrito o uso dessa tecnologia. Bruno, e o tratamento quimioterápico do câncer de mama possui 3 modalidades, né? Quais são elas e como os avanços nas técnicas de biologia e também as novas drogas têm contribuído para esse tipo específico de tratamento? Olha, isso é fantástico, obrigado pela pergunta. A quimioterapia ela pode ser feita antes ou depois da cirurgia. E hoje em dia, a gente, dependendo do tipo de câncer, né, você pode começar a quimioterapia antes, e aquele nódulo que seria muito grande e contraindicaria uma cirurgia conservadora, ele, através da quimioterapia, ele diminui, aí fica um nódulo pequenininho e você consegue fazer uma cirurgia que deixa uma sequela mínima, né? Então, só o avanço dessas medicações é que permitiu a diminuição do câncer para que a gente conseguisse fazer uma cirurgia menos invasiva. E essa associação do avanço da quimioterapia com a cirurgia é que dá o bom resultado para o tratamento. Agora, Bruno, só rapidinho, só para esclarecer, né? Quando a gente fala, às vezes, em quimioterápico, aí pensa que é o chazinho da vovó, não tem nada a ver com isso, né? Nem aquelas receitas que tem na internet. Olha, isso é muito importante, você está comentando. Eu costumo falar, as pacientes me falam, olha, eu vou fazer a quimioterapia num médico alternativo que não cai o cabelo. Aí eu costumo falar, olha, quimioterapia que não cai o cabelo em câncer de mama não é quimioterapia. Podem estar infundindo soro, água, qualquer coisa, mas quimioterápico, que é quimioterápico, ele tem que fazer a ação de destruir células, e entre elas a célula do cabelo. Então, a queda capilar é até um selo de qualidade do remédio que você está tomando. Eu sei que isso é muito
constrangedor, às vezes, para as pacientes, mas veja o lado positivo. É a certeza que o remédio que você está tomando é um remédio de qualidade, né? E hoje em dia é muito importante a gente zelar por isso, né? Pela qualidade da medicação que você está tomando também. Outro tipo de tratamento, né, Bruno, é a hormonioterapia. Explica pra gente como é realizado esse procedimento, né? E se ele é indicado para que tipo de paciente? Então, o avanço do conhecimento do câncer de mama fez a gente perceber que o câncer ocorre em um único órgão, que é a mama, mas são vários tipos diferentes. Então, para esses tipos diferentes, eu tenho diferentes tipos de tratamento. O tratamento com hormônio, ele é utilizado para os cânceres luminais, né, que são os cânceres mais comuns da mama. E aí imagina, você conseguir controlar durante 10 anos a doença com um comprimido diário, isso era impensável alguns anos atrás, né? Então você vai fazer seu tratamento de cirurgia, químio, rádio, e depois você controla a doença com um comprimido por dia, né? E é o tratamento hormonioterápico, que hoje em dia se faz durante 10 anos. É fantástico essa tecnologia, esse avanço, né? E falando aí de radioterapia, qual é o principal benefício desse procedimento? Olha, a radioterapia, ela tem suas indicações e seu papel. Antigamente, a radioterapia queimava a pele da paciente, porque eram usadas aquelas bombas de cobalto, né? E isso era muito ruim. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente usa aceleradores lineares, onde a gente consegue diminuir o dano, às vezes, no pulmão e no coração, que às vezes acontecia, né? E o avanço também dos estudos mostram que a gente não precisava irradiar toda a mama. Tem alguns estudos mais modernos que falam de radioterapia parcial de mama, de hipofracionamento, isso tudo diminuindo as sequelas que outrora aconteciam nos tratamentos mais antigos. Muito que a gente pode ter ouvido lá atrás, das pessoas que fizeram tratamento e até alguém com medo, com receio, já mudou. Preciso dizer isso, né, doutor? É importante o Outubro Rosa para isso, para a gente mudar paradigmas, né? A boa nova é que esse ano saiu um recente estudo que fala dos avanços da genética. Então, hoje em dia, aquelas pacientes que têm cânceres luminais, aquelas que se beneficiam com a hormonioterapia, que é descoberto bem no início, elas podem fazer um teste, né, genético que classifica essa paciente em alto, moderado e baixo. Se ela for moderada e baixo, ela nem precisa fazer a quimioterapia. Então, esses avanços, e não precisa fazer com segurança, né? Não é aquela que não quer fazer porque deixou de lado. É aquela que não vai fazer porque a gente sabe que o câncer tem uma característica que não precisa fazer. Então, essas informações, elas são fantásticas, né? Para estar auxiliando no tratamento eficaz, com qualidade, com resolução, mas também com menos invasão possível da paciente. E, Bruno, de acordo com as diretrizes internacionais, em pacientes diagnosticadas como de alto risco para o câncer, como você falou dessa classificação aí, existem opções para redução de risco. Como essas opções devem ser discutidas com as pacientes e o que elas devem levar em consideração? Perfeito. E a primeira coisa é a gente saber que as pacientes de risco são a grande minoria. A grande maioria das pacientes que venham a ter o câncer de mama são aquelas que nunca tiveram ninguém com câncer de mama na família e que por fatores ambientais de risco, como sedentarismo, obesidade, reposição hormonal, gravidez tardia, não amamentou e ela desenvolve o câncer de mama. Isso são 90% das pacientes, né? Então, tem aqueles 10% que tem aquele câncer familiar, que é o hereditário, que passa de geração para geração. Essas pacientes, elas têm que ser identificadas na consulta, quando o médico vai perguntar sobre as histórias familiares de câncer. Então, aquela paciente que tem a mãe que teve câncer, a irmã que teve câncer de mama, uma tia que teve câncer, várias histórias de câncer de mama, aí talvez ela se beneficie de fazer o teste genético, para ver se ela cai nos 10% de câncer hereditário. E aí as técnicas de redução de risco vão da mais simples, que é o uso do hormônio para prevenção, até o rastreamento com ressonâncias e exames periódicos mais frequentes, até a cirurgia de redução de risco mamário, né? Tem o exemplo da atriz Angelina Jolie, que era uma atriz americana que tinha essa mutação e que ela optou, então, por reduzir o risco retirando as mamas. Mas essa é a exceção, é o caso que corresponde a 10%, não é o que corresponde à grande população, então a gente não vai sair aí procurando retirar as mamas para prevenir câncer de mama, não é essa a mensagem que a gente quer passar no Outubro Rosa, né? E Bruno, e para o futuro, que tipos de avanços podemos esperar quando o assunto é câncer de mama?
Olha, cada vez mais a gente está individualizando o tratamento. Antigamente a gente tinha aquela receita de bolo, né? Para todo mundo a gente fazia a mesma coisa. Hoje em dia, principalmente no câncer de mama, a gente está individualizando. Então, a gente identifica a mulher ou o paciente como único e a gente vai dar o tratamento individualizado. E nesse assunto, a evolução da terapia genética é fundamental, a gente está falando, né? Esse painel genético que eu já comentei com vocês a respeito das pacientes que podem deixar de fazer quimioterapia com segurança através dele, é algo que tem que ser discutido com um oncologista e com um mastologista, além dos testes genéticos de prevenção. Eu acho que o futuro do entendimento das doenças é a gente entender o gene, o cromossomo e individualizar o tratamento para a melhor resposta. Fica aqui a minha mensagem do Outubro Rosa, que nada disso que a gente está conversando aqui vai surtir o efeito desejado se a gente não fizer o exame precoce. Então, o autoexame, a mulher se examinando no momento em que ela se sentir mais à vontade em casa, é fundamental, e realizar a mamografia a partir dos 40 anos. É assim que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico precoce e poder otimizar o uso dessas tecnologias. Nada substitui o diagnóstico precoce. Bruno Monção Paulino, médico mastologista da Senso Médio Oncologia, muito obrigado por ter vindo aqui esclarecer os nossos ouvintes. Um ótimo fim de tarde para você. Obrigado e boa tarde a todos os ouvintes. Jornalismo com credibilidade. E agradecer também a vocês que nos acompanharam até este momento por meio da nossa live no Facebook. Você que está acompanhando, compartilha com seus amigos para que a informação chegue a mais pessoas. E a gente traz agora a reportagem do Bruno Elander falando sobre o processo eleitoral que teve metade do